Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus e que esta paz possa reinar sobre a sua vida e sobre a sua família também. Já estamos aqui para trazer uma palavra poderosa do coração de Deus para a sua vida. Deus vai falar com você, porque é muito bom falar com Deus, não é não? E daqui a pouco nós vamos orar também, viu? Mas é melhor ainda quando Deus fala conosco. Por quê? Porque quando Deus fala conosco, a Bíblia diz assim, Romanos 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu abro a Bíblia e Deus começa a falar comigo, é gerado dentro de mim uma fé sobrenatural, tá? E essa fé, ela é importante. Eu tenho que usar ela no momento da oração, porque a oração, ela é um campo fértil, não tem nada de esterilidade lá não, viu? É um campo fértil. Então todas as vezes que você lança a semente, que você semeia a semente da fé no campo fértil da oração, você vai colher grandes milagres, frutos de milagres na sua vida. Então tenha fé, desenvolva esta fé. Romanos capítulo 12, 3 diz que cada um de nós recebemos uma medida de fé. É isso mesmo. E para esta fé ser alimentada, amadurecer, se tornar uma fé adulta, você está incumbido, a missão é sua, de alimentá-la pela palavra de Deus. Por isso, sempre antes do momento da nossa oração, nós temos aqui um momento da palavra. Deus vai agir? Vai. Mas de acordo, interagir de acordo com a minha fé, que é colocada, depositada na oração. Aí, meu irmão, ainda que você tenha, escuta isso aqui, causa na justiça, perdida. É isso mesmo. Ainda que você tenha aí um diagnóstico do médico, e o médico diz, ó, é impossível. Ainda que você esteja no fundo do poço, quebrado financeiramente, ainda que você esteja passando por luta, sentimentalmente falando, no seu casamento, a família está em crise, ainda que você esteja com vários outros tipos de problemas, não existe causa perdida, não existe causa irreversível, não existe causa impossível, tá bom? Pode ser impossível para o homem, mas para Deus não, porque Deus vai ver fé em você e vai dizer, agora eu vou agir com o meu impossível. A Bíblia diz assim, ó, Lucas 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível, tá bom? Então, eu já estou aqui com a Bíblia aberta, Atos capítulo 12, você pode ler comigo também, me acompanhar, tá? Diz assim, versículo de número 5, Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso, a sentença já tinha sido liberada pelo rei Herodes, que está personificando aqui o diabo. Por que o diabo? Porque ele está perseguindo a igreja. A igreja, ela está em processo de crescimento, né? E é importante ressaltarmos aqui que a igreja, ela não é aqui a igreja prédio, que muita gente pensa, construção feita pela mão dos homens. A igreja aqui é o organismo vivo de Cristo na terra, é o corpo de Jesus na terra, e ele mesmo é a cabeça. Cristo Jesus é a cabeça desse corpo que tem muitos membros. Então também é importante ressaltarmos aqui que não existe esse negócio de eu sozinho sou igreja. Não, a igreja ela é coletiva, é eu e você, é membros que compõem o corpo de Cristo, até porque a visão de Jesus é sempre essa, é unidade, é comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia, e Deus ele quer que você tenha comunhão com os seus irmãos. Porque tem gente, não, porque eu sou individualista, eu gosto disso, eu gosto de ficar sozinho, eu oro sozinho, eu faço jejum sozinho, eu leio a Bíblia sozinho, aí vai ser salvo sozinho também? Não é assim não, tá bom? Então o que acontece? Tem momento que eu tenho que estar sozinho? Sim, o próprio Jesus falou em Mateus 6,6, tu porém quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Isso aqui está falando do meu momento devocional com Deus. Aqui sim, tudo bem, é eu e Deus e eu. Mas, biblicamente falando, a partir do momento que eu tenho uma mentalidade achando que sozinho eu resolvo
tudo e que eu sou a igreja sozinho de Jesus, eu estou errado. Por quê? Porque eu preciso me socializar como pessoas. E Salmo 133 diz que isso é agradável. Ah, mas pastor, isso está no Antigo Testamento. No Novo Testamento você vai ver a igreja sempre unida e reunida. É isso mesmo. Atos capítulo 2 para frente, você vai ver. Mas os irmãos viviam de casa em casa e no templo. Sabe por que eles deixaram de ir para o templo? Porque a igreja cresceu tanto, tá bom? Que começou a ser perseguida, gerou inveja nos religiosos e eles começaram a tramar planos de perseguição para matar a principal liderança da igreja da época, a igreja primitiva, que era Pedro, que era Tiago e João. Inclusive Tiago aqui é morto pela espada, a mando de quem? De Herodes. Você viu? Mas se não fosse isso, eles continuariam sim nas casas, comendo, repartindo seus bens materiais, porque a Bíblia diz que tinha isso, esse espírito de compartilhação, tá bom? Mas também eles não deixariam jamais de frequentar o templo. Por quê? Porque pensa comigo, o templo é um lugar sim que foi criado pelo homem, lá, aquele templo lá, o segundo, feito por Herodes o Grande, não esse Herodes aqui, que era macabro, não, um outro Herodes que tinha um espírito de engenharia, de construir, de fazer estradas. Ele mesmo, o outro, esse Herodes o Grande, antes de Jesus, viu, esse Herodes a qual eu estou falando aqui para vocês, ele que fez também aquela cidade do cego, a cidade de Jericó, né? A Jericó são duas, Jericó antiga e a nova, a velha e a nova. Quem fez a nova? Ele. E ali ele fez com palmeiras, piscinas, águas termais, né? E assim por diante. Então é um outro assunto que depois eu entro aqui com vocês com mais detalhes, se assim for necessário. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que a igreja de Jesus, ela se reunia também no templo, naquele lá, no segundo templo que estava em Jerusalém. Por quê? Porque era um lugar apropriado, era um lugar espiritual, um lugar que você se sente à vontade para buscar Deus. Só que a partir do momento que houve a perseguição, eles tiveram que sair daquele lugar. E agora eles tiveram que se congregar de forma clandestina, de casa em casa, nas casas das pessoas. Mas mesmo assim, esse Herodes agora de Atos capítulo 12, ele prende Tiago e mata Tiago a fio da espada. Tiago é o primeiro mártir dos apóstolos, tá bom? Não da igreja. O primeiro mártir da igreja é Estevão, o diácono Estevão. Você lembra? Pois é. Agora, do colegial apostólico, pastor, e o Judas? Judas não morreu de forma matada. Judas, ele se suicidou. Aqui, Tiago foi assassinado pela causa nobre do evangelho. E a Bíblia diz que depois que matou Tiago, Herodes começou a trabalhar com uma jogada política, porque aquilo foi agradável aos olhos dos judeus, e ele mandou agora prender a Pedro. Ele consegue capturar Pedro, e Pedro agora é encerrado dentro de uma prisão, com vários soldados, dentro, na mesma cela que ele, fora e até ao redor. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, lá no versículo de número 5, Atos 12, diz assim, ó, eu vou ler aqui, tá bom? Que diz assim, que Pedro estava preso na prisão, dormindo, aí ponto e vírgula, é forte, né? Mas a igreja fazia contínua oração por ele. Vamos ver? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, ponto e vírgula, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, era mais ou menos assim, a igreja, ela estava se congregando na casa de Maria, mãe de Marcos. Acredita-se que ela tinha uma condiçãozinha, uma casa bem, né, bem ampla, e a igreja estava ali, olha só, reunida, os irmãos em comunhão, os irmãos que muitas das vezes se encontraram para lanchar, para comer, para banquetear, para fazer a ceia do Senhor, agora eles estão se encontrando para orarem. Então, a coletividade, mais uma vez, a igreja, a eclésia de Deus, eles poderiam cada um orar no seu quarto, na sua casa, no individual, mas não, é de forma escondida, porque eles estão sendo pressionados, estão debaixo de uma opressão de um governo que não tem o temor de Deus, e por isso agora eles estão orando
A oração deles é: Senhor, faz um milagre. Tira o Pedro da prisão, é o nosso pastor. Porque Pedro, ele foi o primeiro pastor da igreja primitiva. A primeira pregação dele foi quase 3.000 almas. Aí depois ele teve que batizar os novos discípulos, ensinar a viver em comunhão e também a orarem, a buscar o Espírito Santo de Deus e a passar a doutrina do Senhor, a palavra que Deus tinha passado para eles. Eles tinham a missão de repassar com a mesma essência, com a mesma força, com a mesma autenticidade. E assim aconteceu. E a igreja estava crescendo muito, e agora Pedro está preso. E eles estão orando na igreja: Senhor, liberta Pedro. Quem é que vai nos ensinar no culto de ensino, na EBD, na escola bíblica dominical, durante o período da manhã? Quem é que vai fazer a ceia, Deus? E agora, Senhor? Oh Deus! E clamando e orando. Conclusão: a Bíblia diz que um anjo veio do céu até a cela, até a prisão onde Pedro estava, inclusive dormindo. O acordou, tocando nele, no seu lado, e diz: Pedro, te levanta, toma a tua capa, te veste e também calça as tuas sandálias. E depois, vem e me segue. E na proporção que ele ia seguindo o anjo, as portas iam se abrindo. Os portões que estavam fechados iam se abrindo. E todos ficaram anestesiados. Todos quem? Os soldados. Ninguém pôde fazer nada. Agindo Deus, quem impedirá? Mas por quê? Deus está interagindo com a oração da igreja que está sendo feita lá na casa de Dona Melry, lá na casa de Maria, mãe de Marcos. Entendeu? Então, ora a Deus e Deus vai te responder. A oração chegou até o trono de Deus e buscou o anjo, trouxe o anjo que desceu. E quando o anjo desceu, libertou Pedro. A oração que a gente vai fazer aqui agora, Deus, ele vai responder, vai agir. E quando Deus agir, meu irmão, não tem ninguém que possa impedir. Não tem Herodes, que personifica o diabo, não tem capeta, não tem Satanás, não tem demônios, não tem soldados, não tem porta fechada, não tem prisão, não tem ninguém. E quando Deus agir, vai ser tão grande que você vai achar que é até um sonho. Porque Pedro, ele pensava que era um sonho, uma visão. Depois ele conta para todo mundo: ele diz: gente, eu pensava que era uma visão, eu pensei que eu estava sendo arrebatado, uma visão, pensei que era um sonho. Me belisca para ver se é verdade. Vai ser assim o que Deus vai fazer na tua vida. Vai ser tão grande o que Deus vai fazer na tua vida, que vai parecer um sonho, que você vai dizer: meu Deus do céu. E a rapidez da resposta do que Deus vai fazer, da forma como Deus vai trabalhar e agir, será tão grande também, que até você vai ficar admirado, como todos ficaram. Porque quando Pedro bateu na porta, eles quase não acreditaram. Chegaram até a dizer: não, deve ser o anjo de Pedro. Mas não era não. Era a resposta de Deus para a oração que aquela igreja estava fazendo. Eu posso orar por você agora? Eu vou orar. Mas às vezes, deixa eu abrir um parênteses, eles estavam orando juntos. Às vezes você tem que também encontrar outra pessoa para orar com você. Por isso que você tem que ficar aqui também, entrando no nosso canal, dando essa força, interagindo, orando sempre. É claro que é bom a gente orar sozinho. Eu gosto muito de orar sozinho. Eu tenho meu momento de oração no meu quarto, aqui mesmo no escritório onde eu estou, no monte. Eu gosto muito de orar. Mas eu tenho meu momento de oração lá na igreja com meus irmãos, onde a gente clama, a gente... Entendeu? Deus está falando contigo. Agora sim, vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar cada causa diante de Ti. Obrigado por esta palavra maravilhosa. Nós estamos admirados da forma como o Senhor falou conosco. E agora sim, nosso coração está cheio de fé. Restaura, meu Pai, cada vida que ficou conosco até agora. No momento da oração, quero ver resposta. Eu tenho profetizado aqui, Senhor, que onde tem oração, tem direção de Deus. Resposta e vitória. E envia a vitória, meu Deus do céu, para esse irmão querido, esta minha irmã querida. Meu Pai, para este casamento que está em crise, traz restauração agora. Esta pessoa que está no fundo do poço, levanta ela. Quem está doente, recebe a cura e a saúde no teu corpo físico, ainda que o diagnóstico seja um diagnóstico de algo impossível, que a medicina não tem como resolver. Senhor, Tu és Jeová Rafa, o Deus dos médicos, o Deus que cura. Tu és o médico dos médicos. Então entra nesta causa e cura meu irmão, minha irmã,
ainda que esteja em casa, no hospital, no leito, levanta ele agora, pelo poder da fé, na oração que está sendo feita agora neste exato momento. Deus, entra nesta causa. Esta pessoa tem pouco recurso, mas tu és o promotor dos promotores, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes. E eu profetizo a vitória desse meu irmão, deste ancião, desta anciã, deste jovem, desta família, deste casal, deste pastor, deste obreiro. Deus, desta pessoa que talvez esteja fraca, mas que está orando, colocando a fé em ação. Fraca que eu digo, Pai, espiritualmente, mas o Senhor vai levantar ela, vai pôr de pé. Deus, a partir de agora, que uma cura na alma venha sobre as nossas vidas, como quando a gente liga um chuveiro e desce aquela água. E que essa cura, meu Pai, possa tirar a ansiedade. Recebe agora aí, viu, irmão? Que possa tirar a depressão, o estresse e tudo aquilo, meu Deus do céu, que tem criado, gerado em nós agitações. Recebe fé e a cura em nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Meu irmão, que Deus te abençoe poderosamente. Fique com essa palavra, tá bom? E que você possa sempre estar aqui conosco, viu? Interagindo no nosso canal. Comente aí, coloca joinha, tá bom? Porque é bênção de Deus para a sua vida. Esse canal crescendo é uma forma de que outras pessoas também serão alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.